Qualquer coisa, vocês abram o microfone para falar comigo ou manda recado aí no chat, tá? Mas se tiver dúvida, não deixa de falar, não. Por favor, participe. Vamos falar de sistema reprodutor feminino hoje. Eu não vou terminar sistema reprodutor na aula de hoje, porque ele é muito complexo, bem mais do que o masculino. Então, eu vou ver se eu consigo falar do sistema e de alguns tipos de anticoncepcionais primeiro. E aí, na aula que vem, eu falo de ciclo menstrual, que é mais complexo, envolve um monte de hormônio, por isso que eu já deixei o resumo de ciclo menstrual para vocês lerem, para já ficarem antenados, para na próxima aula a coisa fluir. E aí os slides já vão estar disponíveis também, tá? Então, na aula de hoje, eu vou falar das estruturas internas, que ficam na cavidade abdominal e na pelve, vou falar das estruturas externas, e vou falar de alguns métodos anticoncepcionais, não todos, tá? Mas alguns. Beleza. Bom, assim como no sistema reprodutor masculino, a gente tem que lembrar que algumas das estruturas dentro do nosso corpo estão em pares. Então, se eu perguntar para vocês, quais são os órgãos do sistema reprodutor feminino? Se são 2 ovários, tem que falar 2 ovários. Se são 2 trompas uterinas, vai falar 2 trompas uterinas, tá? Não esquece desse detalhe, desses números, ok? Então, na parte interna, a parte que a gente não vê, a parte que fica dentro da cavidade abdominal, nós temos, as mulheres têm 2 ovários, 2 trompas uterinas ligadas ao ovário e ao útero. Um útero, uma pessoa normal, mais o colo do útero ou o cérvix e um canal vaginal. E do lado de fora, a gente tem algumas estruturas que também são relevantes, mas estão do lado de fora, que é o púbis, o clitóris, o ósseo da uretra, que não faz parte do sistema reprodutor, mas a localização dele é na vulva, que é a parte externa da mulher, os grandes lábios ou lábios externos, pequenos lábios ou lábios internos e o íris. Eu vou falar de cada uma dessas estruturas mais ou menos nessa sequência, tá? Antes da gente começar, só para a gente entender melhor como que funciona a formação do aparelho reprodutor feminino. Como que acontece com o serzinho que acabou de ser fecundado até que esse ser morra, caso se for uma mulher. Então, quando nós, mulheres, ainda estamos lá na barriga da nossa mãe, tendo a diferenciação sexual, ou seja, é um amontoado de célula e ainda vai ter a diferenciação se vai ser menino ou se vai ser menino, que é quando o cromossomo Y ou X vai começar a agir naquela criança. No caso da mulher, são 2X, no caso do homem, é um X e um Y. Então, no caso da mulher, na fase embriológica, por causa dos 2 cromossomos X, vai haver um aumento de algumas proteínas e de alguns hormônios que vão fazer aquela estrutura do corpo que está sendo formado ter as estruturas que vão ser da mulher. Se tivesse um cromossomo Y, ia produzir outras proteínas, ia produzir testosterona, e aí aquela região se modificaria para virar um menino. A partir do momento que a criança nasce, então tudo até aqui deu certo, vai ser uma mulher, as estruturas internas estão todas formadas, vem a segunda fase. Hipogonadismo funcional. Hipo, pouco. Gonadismo vem de gônadas. Então, é uma fase em que a mulher tem as suas gônadas formadas, mas elas ainda não estão funcionando. Não tem nenhuma doença, não tem nenhum problema. Mas elas ainda não estão produzindo todos os hormônios, não tem fertilidade, que é a fase em que a mulher ainda é criança. Quando chega a puberdade, é a fase em que essas gônadas vão começar a funcionar. É a fase que a menina vai ter a primeira menstruação e a partir daí ela vai estar no seu período fértil, ela vai ter a possibilidade de engravidar, tá? A puberdade vai começar entre 8 e 13 anos, claro que vai depender da mulher ou da menina, vai depender de alguns fatores nutricionais, alguns fatores hormonais, fatores ambientais, mas entre 8 e 13 anos, a menina deve ter a primeira menstruação, e daí para frente, o ciclo menstrual vai acontecer mais ou menos a cada 28 dias. Então, nessa terceira fase,
que vai ter o seu ápice ali entre 20 e 24 anos é a mulher que pode estar sexualmente ativa, no sentido de pode engravidar e ter filhos, né? É a melhor fase de capacidade reprodutiva que a mulher vai ter. Vai chegar num ponto que a mulher vai começar a entrar na menopausa. Ela vai voltar a ter o hipogonadismo funcional, ou seja, eu tinha poucos hormônios, veio a puberdade, eu aumento os meus hormônios, período fértil, diminui esses hormônios, até que esses hormônios ficam lá embaixo. Quando esses hormônios estão lá embaixo, é a fase chamada de menopausa. Tá? Então, é quando os ovários não estão produzindo quase nada de estrógeno e de progesterona, a mulher não vai ser mais fértil, e a tendência é que ela produza cada vez menos hormônios e que os ovários deixem de funcionar. Essa é a fase da menopausa. A menopausa é a última fase do sistema reprodutor feminino. Depois disso, acabou. É quando a mulher morre. A menopausa varia de mulher para mulher. Algumas mulheres são mais precoces e a menopausa pode acontecer com 40 anos. Algumas mulheres não são tão precoces e a cessão da menstruação, a acabar de menstruar, pode acontecer depois de 60 anos. Vai depender da mulher, vai depender da idade em que ela começou a menstruar, quantos filhos ela teve ao longo da vida e por aí vai, tá? Bom, vou falar agora das estruturas internas. Por favor, se tiverem alguma pergunta, manda aí, tá? Os ovários são as gônadas femininas. Então, os testículos são as gônadas masculinas e os ovários as gônadas femininas. É dentro dos ovários que estão os óvulos femininos, a parte que o espermatozoide vai conseguir fecundar e gerar uma criança, gerar um filho. Nos ovários, quando a mulher está em formação dentro da barriga da mãe dela, então quando ainda é um feto, um embrião, esses óvulos ainda são ovócitos primários. E esses ovócitos primários se formam na mulher quando ela está dentro da barriga da mãe dela, mais ou menos no 5º mês de gravidez. Então, você, mulher, quando você tinha 5 meses de existência, não é nem de vida extrauterina, fora do útero, 5 meses de vida na barriga da sua mãe, você formou os seus ovócitos primários. Milhões. Um monte. E aí, a partir do momento que você tem a sua primeira menstruação, você começa a madurar alguns desses ovócitos, e o ovócito que se torna maduro e que é liberado para ser fecundado vai ser chamado de ovócito secundário. O ovócito secundário é o óvulo propriamente dito, é aquele que pode ser fecundado. Então, para você ter óvulos, os seus ovócitos primários precisam sofrer o processo de maturação. Isso vai acontecer mais ou menos uma vez por mês, numa média de um ovócito secundário sendo liberado a cada 28 dias. Tá? Além dessa função de produzir o gameta feminino, que é o óvulo, o ovócito secundário, o ovário também produz estrógeno e progesterona, que são os hormônios femininos, os principais hormônios femininos. Os homens também têm estrógeno, porque o estrógeno pode ser produzido pelas nossas glândulas, pelas nossas células de gordura. Então, os homens também têm estrógeno, mas a quantidade é muito maior na mulher. Assim como a mulher também tem testosterona, mas a quantidade vai ser muito maior no homem, tá? E no caso de ovário policístico, que é uma condição patológica ou uma condição de distúrbio, é que, em vez da mulher ter um cisto sendo formado por mês, para liberar depois o óvulo, ela tem vários cistos acontecendo ao mesmo tempo. O ovário fica inchado, a produção de hormônios fica meio maluca, e aí ela deve se tratar, tá bom? Tem um artigo lá no Moodle sobre ovário policístico, só para falar disso. Depois vocês... Professora? Oi, senhora. Esse negócio de ovário policístico, eu fiz exame meu, eu fiz o tratamento todinho quando deu resultado, né? Só que, tipo assim, eu tomava um anticoncepcional que a médica passava tudo certinho. Aí, no outro mês, que ela falava que era não para tomar, minha menstruação não descia. Ela disse que o meu é crônico. Eu queria saber qual é a diferença, se realmente
Tem o ovário policístico crônico ou é só o tratamento que não deu certo? Você só tomou um mês de remédio? Não, eu fiz o tratamento quase um ano, foi 8 meses fazendo. Eu passava 3 meses tomando, aí eu parava, aí começava de novo. Nossa, mas o tratamento de ovário policístico não é assim não, gente. Só 3 meses. É que eu fazia assim, eu tomei 3 meses direto, sem parar, aí parava. Aí minha menstruação descia. Aí o outro mês, que ela pediu para mim não tomar, ela não desceu. Aí depois eu voltei lá, fiz de novo os 3 meses, aí ela disse que o meu é crônico. Eu também não entendi muito bem o que ela quis dizer naquela época. Não, porque assim, você pode ter uma fase de ovário policístico. E aí um tratamento curto resolve. Mas você pode ter uma condição mais agravada de ovário policístico. Não quer dizer que seja crônico, mas quer dizer que o tratamento precisa ser mais longo. Então, tem tratamento para ovário policístico que a mulher fica 2 meses tomando anticoncepcional para suspender a menstruação e regular os hormônios sem parar, sem pausa, para evitar que esses cistos sejam formados todo mês, se multipliquem, como acontece no ovário policístico, tá? Fazer só 3 meses de tratamento e esperar para ver o que que deu, dependendo da sua condição, só 3 meses não vai resolver, não resolve mesmo. E o ovário policístico, que pouca gente sabe, inclusive médicos, é que como é que fala? A abordagem para o tratamento tem que ser multidisciplinar. Então, por exemplo, a alimentação altera o funcionamento dos ovários, assim como o funcionamento dos ovários altera um monte de coisa que pode ser regulada pela alimentação. Uma pessoa que tem ovário policístico e não trata, por exemplo, ela está mais propensa a ter diabetes, porque essa alteração hormonal que ele gera pode gerar resistência à insulina. Isadora, como é que eu vou te explicar? É em relação à quantidade. Eu não sei se eu botei foto aqui. Eu acho que não. É porque assim, quando a mulher vai ovular, ela tem um monte de ovócito primário, aí ela só precisa de um para madurar, para virar o ovócito secundário, que é o óvulo que pode ser fecundado. Então, em um dos ovários, alguns ovócitos primários vão começar a ter um processo de maturação, mas o normal é que um termine esse processo de maturação. E aí, esse ovócito que termina o seu processo, ele sai a estrutura que carrega ele sai de invisível aos olhos para ter uma estrutura de 2, 3 centímetros. Então fica um negocinho assim, uma bolinha, com o óvulo lá dentro maduro. Isso se acontecer uma vez por mês e uma vez em cada ovário, não vai alterar grande coisa na vida daquele ovário. Se ele é desse tamanho, quando ele está terminando de madurar, ele vai ficar um tiquinho maior, o óvulo vai sair, tá tudo certo. Quando a mulher tenta ter esse processo de maturação com vários ovócitos primários ao mesmo tempo, vários ovócitos crescem e começam o processo de maturação, e às vezes vários ovócitos têm quase finalizado seu processo de maturação, em vez dela ter uma bolinha de 2, 3 centímetros, ela vai ter 10 bolinhas de 2, 3 centímetros em cada ovário. Então, um ovário que era para ser desse tamanho, ele vai ficar desse tamanho. E o problema é o que faz esse ovócito madurar são hormônios. Hormônios que vão, né, acontecendo aí no ciclo menstrual. Então, em vez da mulher produzir hormônio suficiente para um, ela vai produzir hormônio para 10. Então, ela vai produzir muito mais hormônio do que deveria ou do que precisava. E esse excesso de hormônio vão ter outras consequências no organismo, tá? Até onde eu sei, policístico e multicístico dá no mesmo. O que vai variar é a quantidade de ovócitos tentando madurar ao mesmo tempo, que não deveria acontecer, tá? Essa foto aqui é dentro do organismo, né? Essa estrutura não foi tirada. Então, aqui está o útero e aqui estão os ovários, direito e esquerdo. No ovário policístico, em vez do ovário ser desse tamanho, ele é desse tamanho. Ele é bem maior, por isso que aparece no ultrassom,
em ressonância, e por isso que traz dor também. Fica uma estrutura aumentada dentro do abdômen, apertando outras coisas, tá? Só para vocês verem, o que eu falei, a estrutura que eu falei que sai do ovário para ir depois para o útero ser fecundada é essa daqui. Esse fenômeno é extremamente raro, se eu não me engano foi o único documentado até hoje em humanos. Então, esse é o folículo. Então, ó, o óvulo está dentro dessa estrutura amarela aqui. Essa estrutura amarela não é o óvulo, ele está aí dentro. E esse é o folículo. Então, eu tenho um folículo desse tamanho para ter um óvulozinho que vai sair desse tamanho. Imagina vários folículos formados ao mesmo tempo num ovário que devia ser desse tamanho aqui. Ele vai ficar enorme. Uma vez por mês ele já fica maior, que é quando o ovário vai liberar o óvulo. Mas se tem vários acontecendo ao mesmo tempo, esse ovário fica enorme. E tem alteração hormonal por causa disso, tá? As alterações hormonais a gente ainda vai falar na aula que vem, senão fica muita coisa. Tá? Eu não lembro mais quem me perguntou, a primeira pergunta, mas só 3 meses de tratamento não vão ser suficientes para uma condição mais complicada, ou para um ovário que está mais judiado, digamos assim. Às vezes, para organizar os hormônios de forma artificial, que é tomando anticoncepcional, é preciso de 1 ano de tratamento. Não, menos que 1 ano para uma condição um pouco mais complicada, não vai resolver. E aí você tem que pensar se vale a pena tomar anticoncepcional sem pausa por tanto tempo, porque hormônio tem efeitos colaterais, né? Se o seu caso não é grave, às vezes não vale a pena. Aí depende, tá bom? Então, seguindo as estruturas aqui, só para mostrar nessa foto, aqui está o ovário, ligado ao ovário eu tenho as trompas uterinas ou tubas uterinas, que vão ligar o ovário, ó, ao útero. Então, essa seria uma trompa uterina, só para vocês verem a estrutura. Antigamente, as trompas recebiam o nome de trompas de Falópio, porque Falópio foi o cara lá que descobriu, que botou lá na anatomia. Hoje, existe uma tendência da gente não usar nome de pessoas para estruturas anatômicas. Então, se as trompas são do útero, trompas uterinas ou tubas uterinas. Das duas formas está correto, tá? Só para ficar claro, porque nessa figura não está tão claro, a trompa, ela não é amarrada no ovário. Ela fica solta, ela é flutuante assim, ela só se encaixa muito bem no ovário, tá? Quando o óvulo sai, que é o que está acontecendo nessa imagem aí, quando o óvulo sai do ovário, ele entra por essa tuba, por essa trompa, para percorrer o caminho e chegar no útero depois. Então, é na trompa, nesse caminho aqui, que o óvulo vai percorrer o seu caminho para ser fecundado. E é nessa trompa também que vem os espermatozoides para alcançar o óvulo e tentar a fecundação. Na maioria das vezes, a fecundação, que é o encontro do óvulo com o espermatozoide, vai acontecer aqui. Vai acontecer nas trompas, não no útero, mas nas trompas. Em algumas condições, por alguns motivos, o embrião formado não consegue continuar o seu caminho até chegar no útero e se alojar no útero. E aí ele acaba se alojando na trompa. E não tem condições de um ser humano se desenvolver na trompa. Ele só consegue crescer até um certo ponto, não é uma estrutura que se dilata igual o útero. Se existir uma gravidez nas trompas, que recebe o nome de ectópica, ectópica significa fora do útero, essa estrutura pode arrebentar, a mulher tem uma hemorragia interna, ela pode morrer, um monte de coisa. Então, quando é detectado que a mulher está grávida e que não é no útero, que o útero está vazio, não tem toda a estrutura lá da fecundação, se investiga a gravidez ectópica, e se for o caso, quando a gravidez não cessa sozinha, porque às vezes o embrião não consegue desenvolver, é preciso fazer o término daquela gravidez, é preciso fazer uma cirurgia, porque a mulher pode morrer se ela tentar levar aquela gravidez para frente, tá? A trompa, só mostrar esse GIF para vocês, ele é um tecido ciliado.
Então, vocês podem ver, é como se ele tivesse, isso é por dentro da trompa, tá? Como se ele tivesse esses pelinhos aqui. Para que servem esses pelinhos? Eles servem justamente para empurrar o óvulo, fecundado ou não, para a próxima estrutura, que é o útero. Então, como que o óvulo sabe que ele vai sair do ovário e vai percorrer um caminho nesse formato? Ele não sabe. Esses cílios, esse tecido ciliado, é que vão empurrando esse material, o óvulo fecundado ou não, para frente. Um dos motivos da gravidez ectópica é que esse tecido ciliado ou ciliar não funciona direito, então não consegue empurrar para onde tem que ir esse ovócito. E aí ele acaba se alojando no meio do caminho. E aí, só para vocês verem, a trompa uterina ela tem diferentes nomes em relação à região em que ela está. Então, a parte que é ligada ao útero chama istmo, a parte maior se chama ampola, e a parte que liga a parte final da trompa se chama infundíbulo, e as fímbrias são a parte que se encaixam no ovário para receber o óvulo todo mês, tá? Só para vocês verem, existe um ligamento que liga o útero ao ovário. É o ligamento uterino, tá? Esse ligamento não passa nada aí dentro, não é por aí que as coisas passam. É só um ligamento mesmo, um tecido para que o ovário não fique boiando, não saia por aí na parede abdominal. Então, esse ligamento é o ligamento uterino e tem também o ligamento largo, que em outra imagem eu ainda vou mostrar. Tá? Essa é uma imagem real de útero, um útero humano, já que o útero de outros animais, ainda que mamíferos, é bem diferente do nosso. Então, aqui dá para ver o útero, essa parte mais de baixo do útero é o colo do útero, aqui estão as trompas uterinas, nesse caso não estão encaixadas nos ovários, né? Os dois ovários, e é isso. Se vocês, eu acho que na outra imagem não. Se vocês virem aqui tem como se fosse uma película, uma pele. Esse é o ligamento largo ou ligamento grosso, tá? Que também ajuda a manter a trompa uterina no lugar e o ovário na distância certa do útero, para ele não sair viajando aí na parede abdominal da mulher. Esse útero provavelmente era cancerígeno, essa estrutura aqui no colo do útero não está normal, então provavelmente ele foi retirado porque essa mulher não estava com algum problema aí, tá? O útero, que é essa estrutura maior aqui, ele é composto de musculatura lisa, então é uma musculatura capaz de contrair, porém que não contrai voluntariamente, é o corpo aí que manda contrair, e por dentro, todo o revestimento do útero é feito de um material chamado endométrio. É o endométrio que, quando descama, sai na menstruação da mulher, tá? E é no endométrio também que ocorre a nidação. O que é nidação? Quando tem a fecundação de um óvulo com espermatozoide, esse embrião formado vai até o útero e ele precisa grudar na parede do útero em algum momento. Esse processo de grudar na parede do útero é chamado de nidação, tá? E claro, dentro do próprio útero é onde vai ocorrer a gestação. O útero aumenta de... Professora, uma pergunta. Oi? Uma pergunta, além de não poder ter filho quando tira o útero, quais são as outras consequências que tem? Só o útero não vai trazer grandes consequências nesse sentido, não, tá? O que pode acontecer é da bexiga ficar um pouco mais baixa, porque a gente tem que pensar que o nosso corpo está tudo muito bem encaixadinho, a gente não tem espaço sobrando aqui dentro, né? Então, quando eu tiro uma estrutura, os outros órgãos vão tentar se reorganizar. Então, eu posso ter um deslocamento da bexiga, dela não ficar exatamente onde ela era, mas no geral não traz grandes problemas. E, além do fato da mulher não poder engravidar, não tem outras consequências se os ovários forem preservados, tá? Por quê? O útero, ele não produz nada importante, relevante no organismo, mas os ovários produzem hormônios. Se eu tiro os ovários, eu preciso fazer reposição hormonal. Se os ovários são
mantidos e só o útero é retirado, aí eu não preciso fazer reposição hormonal, não vai ter grande consequência, tá? Só vai ter um tempo ali de rearranjo dos órgãos internos. Se a mulher tiver com o assoalho pélvico bem preservado, não vai ter consequência não, além da impossibilidade de engravidar, né? Obrigada. Nada. O útero, ele aumenta de tamanho todo mês. Quando a mulher vai menstruar, ele começa a aumentar de tamanho, e aí quando o seu endométrio é descamado, ele continua de tamanho aumentado. O útero normal, do tamanho normal, ele vai ter mais ou menos o tamanho de... Ele é menor que um punho da dona, da sua mulher, tá? E ele fica mais ou menos 4 dedos abaixo do umbigo. Então, se o umbigo tá aqui, o útero vai estar aqui. E ele aumenta de tamanho na menstruação, ele pode ficar 2, 3 vezes o tamanho normal na menstruação, por isso que a barriga incha, por isso que a mulher sente empurrando o intestino, doendo, etc. E na gravidez, ele pode aumentar 8 vezes o seu tamanho. Ele é extremamente elástico. Então, um negócio que é desse tamanho aqui, pode ficar desse tamanho aqui, para caber um bebê com todo o líquido amniótico que tem em volta dele. Então, é um órgão praticamente mágico, nesse sentido, tá? E o útero, assim como nós não somos todos iguais, os úteros não são todos iguais. A posição do útero pode variar de mulher para mulher. Em alguns casos, essa posição pode trazer problemas para a mulher, de fertilidade, porque dificulta a chegada do embrião para se nidar e o desenvolvimento desse embrião. Pode dificultar o parto, e aí pode ser essa mulher pode ter uma necessidade de fazer um parto cesariana, e não um parto normal. E, no geral, a mulher descobre que ela tem o útero no formato menos convencional porque ela tem mais cólica que o normal, porque dói mais. Então, olhando na imagem, um útero normal é assim. Aqui está a coluna, né? Intestino, o útero virado no sentido do umbigo, canal vaginal, a bexiga logo abaixo do útero, desse jeito. Em alguns casos, o útero é retrovertido. O normal é um útero em anteversão, quer dizer, virado para frente, para o umbigo, para a barriga. E o útero em retroversão não está muito certo. Em vez dele ser virado no sentido da barriga, ele está no sentido das costas. Então dá para ver a diferença aqui. Em vez dele estar por cima da bexiga, ele está mais no sentido vertical. O que ele vai começar a ter problema aqui? Vocês podem ver que ele está muito próximo do intestino. Então, quando essa mulher estiver menstruada ou engravidar, esse útero vai acabar pressionando mais o intestino dessa mulher e pode trazer problemas, tipo intestino preso, atrapalhar a motilidade, essas coisas. E também essa mulher pode sentir mais dor na coluna, porque quando esse útero tiver aumentado, ele pode pressionar a coluna, as vértebras, que vão consequentemente pressionar a medula, os nervos. Alguém quer falar alguma coisa? Não? E um caso mais extremo, o útero, além de estar retrovertido, ele também está fletido, ele está flexionado, ele está dobrado para trás. O útero também pode estar fletido para frente. Então, em vez dele estar só assim, ele tem essa dobra que não deveria acontecer. Esse útero aqui é o pior caso. Essa mulher, mesmo sem engravidar, ela vai ter muita cólica e provavelmente ela não vai conseguir ter um parto normal. Ela vai ter que fazer uma cesariana, porque quando esse feto tiver enorme aqui dentro, vai pressionar a coluna, vai pressionar muitos intestinos, podendo trazer um intestino preso, constipação, obstrução, e esse formato aqui não é favorável para essa mulher ter uma gravidez tranquila e um parto normal. Não quer dizer que é impossível, tá? Só quer dizer que pode ser mais sofrido. E para engravidar também vai ter um pouco mais de dificuldade. Em alguns casos, por exemplo, nesse aqui, apenas se observa, não tem muito o que fazer. Então, observa lá a mulher, se tem queixa, se não tem, se a gravidez está indo bem, se precisa de alguma intervenção ou não. Em alguns casos muito extremos, existe intervenção cirúrgica, mas não é comum, porque é uma intervenção muito invasiva, tá? E pode não dar certo também. Então, quando ele é nesse nível aqui, só espera. Tenta fecundação
in vitro, né, artificial, para ter mais certeza de que o óvulo vai conseguir fazer a anidação, observa com pré-natal, faz parto via cesárea e por aí vai. Só trouxe para mostrar para vocês que essa condição existe. E aqui, essa é uma imagem de ressonância magnética, olha a coluna aqui, do meu lado direito, esse útero está antevertido, então ele está virado para frente, em direção ao umbigo, que está por aqui, só que ele está fletido, ele está bem flexionado para frente. Essa parte aqui mais brilhante, logo abaixo dele, é a bexiga, que nesse caso tem líquido dentro, tá? Nessa outra imagem, é a imagem do útero retrovertido. Então, eu tenho a coluna e o útero está fletido e voltado em direção às costas, a coluna. Olha a bexiga aqui apertadinha. Então, essa mulher, por exemplo, ela teria problemas para engravidar. Não sei se dá para vocês verem aqui como o intestino fica mais colapsado, mais contraído. Só para vocês verem que existe, e é possível perceber esse tipo de alteração anatômica com ressonância magnética. Dependendo da alteração anatômica, a ginecologista com ultrassom ou com o próprio toque, exame de toque, consegue perceber que alguma coisa não está muito normal. E aí passa o exame mais específico, que é a ressonância. Mas tem casos também que a mulher só descobre depois de velha, que tem alguma coisa diferente. Não tem, nem sempre é sintomático, nem sempre é grave, tá? Quiser perguntar alguma coisa? Bom, descendo o útero, o final do útero, a gente tem um nome específico chamado de colo do útero. Então, o final do útero é uma estrutura com mais músculos, uma estrutura mais resistente, que vai formar um assoalho para esse útero, tá? E é a parte que conecta o útero com o canal vaginal, que é a próxima estrutura. Então, só para vocês verem, o útero ele tem uma abertura, é uma abertura muito pequena. Essa abertura fica maior quando a mulher menstrua, mas é um pouquinho maior só para facilitar a passagem do sangue. E, claro, quando a mulher vai ter o filho, entra em trabalho de parto, tem a dilatação, o que dilata é o colo do útero. Então, quando fala, está com tantos centímetros de dilatação, está falando do colo do útero, que ele e as estruturas que estão ali em volta estão se dilatando para dar passagem para a criança. Aqui vocês podem ver, mulher nulípara significa mulher que nunca teve filho, de nenhuma forma, por nenhum meio, nunca teve filho. E aqui é uma mulher que já possui filho. Essa mulher provavelmente teve filho por parto normal ou passou pelo processo de ter a bolsa rompida, começou as contrações, teve alguma dilatação e talvez não tenha concluído o parto normal, mas ele foi iniciado. Não foi aquela pessoa que estava tudo bem e marcou uma cesárea lá. Tá? Para ele sofrer esse tipo de alteração aqui, ele tem que ter sido dilatado. Então, é possível identificar, por exemplo, uma menina jovem que nunca teve filhos e uma mulher que já teve um determinado número de filhos pela aparência do colo do útero, tá? Então, como eu falei, é o que liga o útero ao canal vaginal, tem uma dilatação pequena durante a menstruação. Algumas mulheres conseguem sentir essa dilatação na forma de cólica, não é um sentimento agradável. E o colo do útero auxilia no pH da região vaginal. Como assim? Se a vagina é uma estrutura que deve ser ácida, deve ter o pH baixo. A vagina tem que ser ácida, é o natural da mulher. Quando existe alguma alteração dessa acidez, tanto o colo do útero quanto o útero podem começar a produzir muco e despejar muco no canal vaginal. Então, se uma mulher está tendo muito muco saindo, pode ser que ela esteja com alguma disfunção de pH e o colo do útero, percebendo essa disfunção, tente compensar com a produção de muco. Tá? E é no colo do útero que se faz o exame preventivo, que antigamente ou até hoje é chamado de Papa Nicolau. Então, aquele exame que a mulher vai no ginecologista para fazer, para colher o material, para se prevenir contra câncer de colo do útero, infecção por HPV, etc., é feito nessa região, tá? E aí, só para vocês verem,
Eu vou mostrar o vídeo do... Eu ainda vou mostrar o vídeo, calma. Só para vocês verem. O colo do útero, ele deve ter uma coloração normal, um rosa claro. Quando existe uma ferida no colo do útero, ferida não quer dizer machucado aqui. A ferida quer dizer que uma estrutura que deveria estar mais para dentro do útero, um epitélio, a pele do colo do útero que deveria estar mais para dentro, ela sai. Isso pode acontecer por vários motivos. Alteração de pH vaginal, uso de anticoncepcional, alergias, por exemplo, alergia à camisinha, alergia a sêmen, que algumas mulheres podem ter, uso excessivo de sabonete íntimo ou de absorvente, que tem, né, produtos químicos que podem causar alteração ao pH da vagina e, em consequência, gerar essa ectopia, tá? Então, essa ferida no colo do útero não é ferida no sentido de machucado, é no sentido de um epitélio que devia estar para dentro, começa a sair para tentar compensar essa alteração de pH. Então, essa ferida é mostrada dessa forma. Se a mulher for ao ginecologista e ele fala, olha, você está com uma ferida no colo do útero, vai ser mais ou menos assim. Em alguns casos, se você consegue investigar qual é a causa, você trata a causa, a ferida some normalmente. Em alguns casos, é uma causa mais grave. Por exemplo, o HPV, né, pode causar essa ferida e que pode ser agravada para um câncer no colo do útero. Então, nesse caso, precisa ser tratado. Em casos em que essa estrutura não volta sozinha, corrigindo uso de sabonete, uso de calcinha, uso de absorvente, etc., quando se corrige essas coisas e a estrutura não volta ao normal, é preciso fazer um tratamento. Geralmente, esse tratamento é a cauterização. Cauterização é queimar. Então, eu vou queimar essa estrutura para que ela não seja um tecido tão suscetível a uma infecção, a pegar um HPV, a virar um câncer. Essa cauterização pode ser mecânica, com um bisturi elétrico, então literalmente queimar, ou ela pode acontecer com o uso de ácido. Então, um creme que vai ser passado lá e vai ter o efeito de cauterização. A mulher faz isso sob anestesia local. Então, um médico ginecologista dá anestesia no colo do útero e depois faz esse procedimento, tá? Ter a ferida no útero não significa estar doente. Essa ferida pode regredir sozinha ou pode ser causada por anticoncepcional, como eu falei. Então, por exemplo, se a mulher está com uma ferida e ela toma anticoncepcional, aí ela faz uma cauterização, volta. A médica pode falar, olha, se não tem outros sintomas, se não tem nada, não tem infecção por HPV, né, não tem células cancerígenas, e não te atrapalha, em vez de você ficar fazendo um monte de cauterização, ou você deixa como tá, ou você para de tomar anticoncepcional. E aí a mulher escolhe o que ela acha melhor junto com o seu médico, tá? Depois eu mostro o vídeo no final. E sobre dilatação do colo do útero, como eu falei que ele sofre dilatação durante o parto, quando o médico fala, você está com 2 centímetros de dilatação, 7 centímetros de dilatação, 10 centímetros de dilatação, como que o médico ou a enfermeira sabe como é que tá essa dilatação? É assim, o bebê, quando ele está chegando perto da hora de nascer, a cabeça do bebê começa a pesar no colo do útero. E esse colo, que também é muscular e também tem uma certa elasticidade, começa a se separar, começa a se abrir, junto com o osso pélvico, claro. Então, quando o médico não cabe o dedo dele entre as paredes aqui do colo do útero, não tem dilatação. Se cabe de 1 a 2 dedos, aí vai contando. 2, 3 centímetros. Se os dedos conseguem se abrir, 4, 5 centímetros. E se cabem os 2 dedos abertos, quer dizer, vai dar para passar a cabeça de uma criança ali, está chegando nos 10 centímetros de dilatação. Entre 8 e 10 centímetros é tranquilo para se realizar um parto normal. Quando começa a ter alterações ali no batimento cardíaco da criança, e a mulher não passa de 6, 7 centímetros de dilatação, talvez ela tenha que sofrer alguma intervenção. Existem intervenções medicamentosas para tentar fazer com que esse colo do útero dilate, ela tenha o parto normal, como o uso de ocitocina, e existe a cirurgia, né? A cesárea, quando acredita-se que esse colo do útero não vai dilatar e a criança pode entrar em sofrimento fetal e ter consequências.
Dizem que esse toque é bem desconfortável. Eu não tenho dúvida, alguém enfiando um dedo, né? Um dedo em você para sentir coisas lá dentro. Inclusive, tem mulher que sofre violência obstétrica, ou às vezes não é violência, mas é descuido, né? Falta de tato da equipe médica e de enfermagem que estão ali com ela, que só, tipo assim, se ela faz, sei lá, 2 toques desse, com grande desconforto, isso, a descarga de adrenalina, de sentimentos ruins que isso gera, podem dificultar que o colo do útero termine de se dilatar para que ela tenha parto normal. Então, assim, não é um procedimento que deve acontecer de 10 em 10 minutos, por exemplo. Não. Fez, né, rompeu a bolsa, começou a ter contração, está contando o tempo de contração, fez o primeiro toque para ver se teve alguma diferença da dilatação ou não, tem que esperar. Olha lá, você está com 2 centímetros de dilatação, relaxa, tem que chegar até 10, relaxa, respira, 1 hora dá certo, tá? Nem sempre a mulher percebe essa dilatação. Tem mulher que percebe, tem mulher que não percebe, tá? Eu conheço uma mulher que estava sentindo cólica, já estava ali na hora de ter o filho, estava sentindo cólica, ligou para a médica, falou, eu tô com cólica, posso tomar remédio? Posso tomar um remedinho para passar a cólica? A médica falou, não, vem aqui primeiro, porque dependendo do remédio, se você já estiver entrando em trabalho de parto, o remédio pode alterar, né? Então não toma remédio ainda não, vem aqui. A mulher foi, a médica foi fazer o exame do toque. Quando a médica fez o exame do toque, ela falou, minha senhora, você está com 7 centímetros de dilatação, seu filho vai nascer aqui se você não fechar essas pernas. E aí, vamos para o hospital agora. Botou a mulher no carro e a mulher ainda falou, não, mas eu preciso passar em casa. Tem que pegar a bolsa, tem que pegar secador de cabelo, tem que pegar minhas coisas. A médica levou no próprio carro essa pessoa, passou na casa, pegou as coisas, foi para o hospital, teve parto normal, tá? E acontece, às vezes, da pessoa ter o parto antes de chegar na sala, né? Acha que tem mulher que não sente tanta dor assim, então acha que ainda tá acontecendo, ainda tá longe, puf, nasce no carro, nasce no corredor e por aí vai. Isso também acontece. E tem mulheres que sofrem muito e não têm a dilatação adequada para ter parto normal. Também acontece, tá? Passando para o canal vaginal, que também é chamado de vagina, só para esclarecer, acho que não botei aqui. O termo vagina significa canal vaginal. Significa uma estrutura que está dentro da mulher. A parte de fora não chama vagina. Vagina é a parte de dentro, é o canal vaginal, que liga o colo do útero à parte externa do corpo, tá? Então, aqui está o útero, essa região aqui é o colo do útero, e daqui para baixo é a vagina, até chegar ao ímen, que é uma membraninha que separa a parte externa da parte interna. O canal vaginal é visto pelo médico se ele coloca um estetor. Esqueci o nome do negócio agora. Deixa eu mostrar o vídeo para vocês. Como é que sai daqui, gente? Peraí. Para a apresentação. Deixa eu mostrar o vídeo para vocês. Ele é animação, tá? Ele não é tão didático assim, não. Deixa eu só achar ele aqui. Ai, será que eu não baixei? Tá aqui. Deixa eu iniciar. Aqui é um vírus sobre exame preventivo de câncer do colo do útero. Sobre como que é feito o exame vulgarmente chamado de Papa Nicolau, né? Então, ele é um exame do colo do útero,
para colher um pouquinho de célula para saber se essas células são contaminadas ou já são cancerígenas. Então, aqui é um exemplo de células normais com algumas células que não são normais, que estão doentes, que provavelmente vão se transformar em um câncer se não forem retiradas, se não forem tratadas, tá? Aí ele está mostrando que o HPV, o vírus papiloma vírus humano, é o que mais causa câncer de colo do útero. Não é a única razão de câncer de colo do útero, mas é o que mais causa, tá? A maioria dos cânceres cervicais no sentido de cervix, né, que é o colo do útero. Então, como que é feito o exame preventivo? A mulher deita nessa cadeira desconfortável, a chamada posição ginecológica. O médico coloca esse instrumento, que é o bico de pato, que eu acabei de esquecer o nome, mas ele parece um bico de pato. Ele entra fechado, e depois que ele entra, ele é aberto, tem uma manivelazinha para abrir, para que o médico seja capaz de enxergar lá dentro, né? Então, primeiro ele enxerga, para ver como que está a estrutura em volta do canal vaginal, como que está o próprio colo do útero, beleza. Aí ele coloca uma escovinha, parece um espanadorzinho, para colher um pouquinho de células ali daquela região. Aí ele vai lá no microscópio, bota essas células que foram colhidas e observa se essas células estão normais ou se tem alguma célula estranha, um aspecto esquisito, para ser analisado, tá? De forma geral, esse exame não é feito no período menstrual, porque no período menstrual vai ter sangue saindo, vai estar inflamado, mas ele não é proibido de ser feito no período menstrual. Se a mulher está apresentando algum sintoma muito estranho, o médico vê a necessidade de fazer o exame mesmo menstruada, é melhor fazer do que não fazer, né? Deixa eu ver o que alguém perguntou aqui. Já vi gente que o médico disse que o colo do útero é fundo, escondido. Amanda, é possível que essa mulher tenha o que a gente falou mais cedo? Cadê? Deixa eu ver se nessa imagem dá para ver. Ó, vê se... Olha nessa imagem aqui. Peraí. Olha nessa imagem aqui. Cadê? O colo do útero tá aqui. Então, ele não é exatamente... Ele não fica tipo, pá, vai abrir o canal vaginal e vai estar lá. Nesse caso mesmo aqui, ó, ele tá escondido. Por isso que a mulher fica naquela posição super desconfortável, para tentar botar o canal vaginal na mira, para ficar mais fácil de enxergar. Em alguns casos, esse colo do útero, em vez dele estar, tipo, o canal vaginal tá aqui. Então, em vez dele estar aqui, ele vai estar escondido assim, ó, por causa da posição do útero, tá? Então, se tiver um útero retrovertido, enfim, um útero mal localizado, digamos assim, em vez de ele estar bonitinho aqui, para ser enxergado, ele vai estar assim. E aí o colo do útero fica ruim de ser enxergado quando ele está aqui. É mais difícil de enxergar para ver se tem lesão, é mais difícil para colher o material. Em algumas mulheres, o canal vaginal pode ser mais longo também. Então, exagerei aqui, mas ele pode ser mais longo, alguns centímetros, e aí ele fica mais distante também. Mas provavelmente quer dizer isso em relação à posição do útero. Então, em vez do colo do útero ser assim, ele fica mais virado, e aí o canal vaginal tá aqui, fica mais difícil de enxergar, tá? Deixa eu ir passando de volta aqui. Olha, é isso que o médico vai enxergar, o colo do útero. Pode ou não estar saudável. Tá. Voltando aqui ao canal vaginal. Então, o canal vaginal ele vai ser expandido, né? Para que o colo do útero seja enxergado, seja visível. A vagina, além de ser, né, passagem ali para o colo do útero, é riquíssima em terminações nervosas do lado de dentro, então a mulher sente prazer por causa dessas terminações nervosas que estão localizadas na parede do canal vaginal. O canal vaginal tem uma capacidade de se expandir, de se contrair. Quando a mulher não está fazendo nada em relação à atividade sexual, tá de boas, a vagina ela não é um tubo, ela não é um cano, como aparece nas imagens assim que a gente vê na internet. Não fica um negócio assim esperando algo entrar. Não, ela fica colabada.
Então, é uma estrutura que fica assim. Por isso que o médico precisa entrar com aquele espéculo, lembrei o nome, espéculo. Precisa entrar com espéculo e expandir para conseguir enxergar. Então, numa situação normal, a vagina da mulher está assim, colabada, as paredes coladas uma na outra. Quando a mulher se excita, existe o processo de excitação sexual, né? Esse canal vaginal vai ter a capacidade de se expandir, tanto em largura quanto em profundidade. Então, isso é músculo, é toda uma musculatura que tem ali, ela vai conseguir se expandir para acomodar melhor um pênis, sem se machucar, etc. E tem a capacidade de contrair também. Quando a mulher tem orgasmo, é possível sentir o canal vaginal se contrair. Possivelmente para ajudar a fazer com que os espermatozoides sigam seu caminho e consigam chegar até o óvulo, né? Provavelmente. De forma geral, o pH da vagina é ácido, então não é um ambiente neutro, não é um ambiente alcalino, é um ambiente ácido. Pode estar mais ácido que o normal ou menos ácido que o normal, acontece. Tem variações nutricionais e variações em sentido de estresse que podem alterar esse pH e aí a tendência dessa região reagir. Então, por exemplo, a mulher está muito estressada, enfiou a cara no açúcar, no carboidrato e na gordura. A tendência vai ser com que aquela região sofra alteração de pH. E aí, para compensar essa alteração, para voltar a ser ácido, vai acontecer um aumento de produção de muco, ou vai acontecer a proliferação das bactérias naturais que estão ali. E aí a mulher vai perceber que está saindo mais muco, etc., e é preciso tomar cuidado. Uma coisa que acontece muito com mulher, infelizmente, é a tal da candidíase. Então, a cândida é um fungo natural do corpo do homem e da mulher, da região genital, da região da boca também, mas é um pouquinho diferente, e que esse fungo ajuda a deixar esse pH como ele tem que estar. E existe um equilíbrio entre a cândida e as demais bactérias que existem ali. Quando existe uma situação de desequilíbrio, esse fungo consegue se proliferar sem controle. E aí vem os sintomas, coceira, enfim, aumento de produção de muco. E aí a mulher tem que tratar, toma um remédio, diminui essa quantidade de fungo que estava em excesso e aí tudo volta ao normal, tá? Isso pode acontecer naturalmente, inclusive em crianças que não têm vida sexual, tá? Porque é natural do organismo ter esse fungo e alterações aí, estresse, fatores como síndrome metabólica podem alterar esse equilíbrio, tá? Aí, só para vocês verem de outro ângulo, num desenho meio que 3D, né? No canal vaginal, que não é uma musculatura lisa no sentido de textura mesmo, ela é toda enrugada assim mesmo, tá? Liga a parte de fora, que é onde vai estar o ímen, a parte de dentro, que é onde vai estar o útero, tá? Eu não escrevi aqui, então eu vou só falar. Nessa estrutura aqui, existe o ímen. O ímen é uma película, é uma membraninha, uma pele, que está ali na região da abertura do orifício vaginal. Geralmente, esse ímen tem vou falar, uma quantidade de pele um pouco maior, como se fosse não vai chegar a tampar o canal vaginal, porque isso atrapalharia a menstruação, mas vai ter um pouquinho de pele ali. E geralmente, não é regra, não é sempre, geralmente, quando a mulher tem a primeira relação sexual, essa membrana acaba se rasgando, porque ela não é elástica como o canal vaginal. E aí diminui essa tampa dessa entrada, digamos assim, né? E aí, entre aspas, ou bem teoricamente, essa seria uma forma de dizer se uma menina ou uma mulher é virgem ou não, se ela tem ou não tem a presença de ímen. Mas tem meninas que nascem praticamente sem essa membrana, então não vai ter grande coisa para perfurar. E tem meninas que nascem com o canal vaginal totalmente tampado, o que não é ideal, porque o canal vaginal produz muco, depois vem a menstruação. Se essa região está tampada, ela pode morrer com infecção. E aí tem que fazer um procedimento cirúrgico para abrir artificialmente, né, para que a mulher possa ter a menstruação sem problemas, tá? Existem meninas que essa membrana, esse ímen, é chamado complacente. Então ele não é tão rígido. Em vez dele rasgar quando tem algo grande querendo entrar, ele vai
ele é complacente. Então, ele se estica e depois volta ao normal. Então, essa mulher vai sempre ter ímen, ele nunca vai arrebentar. Então, ela não vai sangrar quando tiver a primeira relação, por exemplo, tá? Bom, terminamos a parte interna. Deixa essa imagem aí para vocês. Terminamos a parte interna, vamos para a parte externa. Deixa eu só ver que horas são. Tá. A parte externa do aparelho reprodutor feminino tem a pubis, que é essa parte de cima, tem lugar que chama de Monte Vênus. É a parte em que se localizam os pelos que estão em cima do osso pubiano. Então, o pubis é essa região aqui, tá? Lembra que nada aqui do lado de fora vai chamar vagina. Aqui é vulva, ok? Descendo, a gente tem o clitóris, que vai ser localizado aqui. Descendo mais, uma parte externa, chamado lábios, grandes lábios ou lábios externos, que vão ser, a textura vai ser de pele mesmo, é a mesma textura do saco escrotal dos homens, vem da mesma origem embrionária, é o mesmo material, por isso que tem pelos, etc. Uma membrana chamada lábios internos ou pequenos lábios. Essa estrutura já é de membrana, já é de mucosa, não é de pele. E por dentro dos grandes lábios vai ter um pequeno buraquinho, que é um buraquinho muito pequeno. Algumas mulheres nem conseguem ver em si mesmas, só com um espelho, tá? Que vai ser a uretra, por onde vai sair a urina da mulher, e um outro buraco mais para baixo e maior e diferente, pelo amor de Deus, chamado de vagina ou canal vaginal, tá? Hoje, uma amiga minha que é professora também, ela dá aula em curso de enfermagem e de educação física, fez um post no Instagram dela perguntando assim, se o buraco por onde saía o xixi na mulher era o mesmo buraco por onde saía a menstruação e por onde tinha relação sexual. Teve gente que respondeu que era. Pelo amor de Deus. Não é. Se no homem não é, Professora, na mulher não é. Teve um reality que a menina colocou um OB dizendo que era pra tampar o xixi, caso se fizesse, né? Eu fiquei rindo. Ai, gente. Ô, gente, não é possível. É sério isso? É BBB que foi isso? Sim. Misericórdia. Tá vendo, gente? O Aí ela brasileiro não falou tem que assim, ser estudado, ele tem que eu, estudar. eu coloquei um OB caso eu fizesse xixi. Aí as meninas ficou falando assim, mas o xixi não sai por aí, não. Aí ela ficou toda sem graça. Meu Deus. É por isso que eu não assisto Jesus. BBB, graças a Deus. Para os meninos que talvez não tenham entendido o que ela falou, OB é absorvente interno. Então, em vez de botar na calcinha para a menstruação sair, ele é mais ou menos desse tamanho assim, circular, né? Um cilindro, e coloca dentro do canal vaginal. Ele é de algodão. Então, para ele receber o sangue e aí não sair na calcinha, a mulher não precisa usar outro absorvente. E aí, quando ela vai no banheiro, ela tem uma cordinha, ela tira e joga no vaso da descarga. E aí vai embora. Né? Então, é uma forma de usar absorvente só que do lado de dentro e não do lado de fora. Mas como a vagina é aqui e a uretra não é dentro da vagina, xixi vai para um lado, menstruação, coisas que saem da vagina vão para o outro lado, né? Existem casos muito raros, claro que essa menina não pensou nisso, existem casos muito raros em que a mulher não está separada a parede. Então, uretra passando aqui, canal vaginal aqui. Existem casos em que na formação lá do embrião existe uma má formação e essas duas coisas estão conectadas, tá? E aí é preciso fazer cirurgia. Puxa, fez um barulho aqui. Ai, peraí que eu acho que a minha bateria tá acabando. Rapidinho. Aí, voltei. O meu não tá travando não, gente. Mas, vamos ver quem falou. Amanda, às vezes a internet dá aquela falhada, né?
Mas não desespera, que a aula está sendo gravada, tá? Depois você vai poder assistir de boas, se perdeu alguma coisa. E qualquer coisa pode falar que eu repito também, sem problema. Voltando. Então, pelo amor de Deus, uretra é uma coisa, inclusive ela é bem pequena na mulher, é bem difícil de achar, e vagina é outra coisa, tá? E claro, o ânus não faz parte do sistema reprodutor. Deixa eu passar. Clitóris. Gente, muitos homens não sabem nem o que isso significa, né? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Essa região aqui é o clitóris. O clitóris não está aqui embaixo, não está na vagina, ele está acima e separado. Do lado de fora, se a gente observar, né, do lado de fora, a mulher pegar um espelhinho ou se o homem for olhar, vai ser assim, desse lado esquerdo aqui, que vai estar a mulher. Então, aqui em cima, existe um clitóris que é bem pequenininho, tem uma glande, tipo a glande do pênis, só que num formato, num tamanho bem menor. Existe um pouco de pele que recobre esse clitóris, que vai ser chamado de prepúcio. Aqui, bem pequenininho, está o canal da uretra, e aqui está a vagina, a entrada do canal vaginal. Isso é por fora. Se a gente olhar a estrutura, se for dissecado, né, toda a estrutura do clitóris e colocada numa forma tridimensional, o clitóris é enorme e ele envolve muito mais do que um pedacinho do lado de fora da mulher. Ele tem uma estrutura interna muito grande e muito parecida com a estrutura masculina, com a diferença que a estrutura masculina saiu do corpo e a da mulher se manteve boa parte dentro do corpo e não do lado de fora. Então, tudo isso que vocês estão vendo aqui, tirando, claro, a uretra e o canal vaginal em si, é o clitóris. Então, ele não é só aquela pontinha que aparece, ele tem uma estrutura interna muito grande. Por isso que a mulher consegue ter prazer com toda essa região, inclusive a região que está perto do canal vaginal. Então, se a gente olhar de outro ponto de vista, né? Aqui é o canal vaginal. Por dentro tem essa estrutura que seria, não dá para ver, porque ela fica abaixo dos lábios externos, ou dos grandes lábios. Essa é só a glande do clitóris, que é a parte que fica para fora, e aqui são os corpos cavernosos, parecidos com o que o homem tem quando ele no pênis, né? E que enche de sangue também quando existe a excitação. Não vai existir uma ereção visível, mas existe a excitação. E o clitóris, essa parte mais de fora aqui, ou essa parte mais de fora aqui, ele sofre uma pequena ereção quando a mulher está excitada. Claro que, como ele não é do tamanho de um pênis, não vai ser visível como é do pênis. Mas existe, ele fica mais duro, ele fica duro, ele não fica flácido como é o pênis do homem quando ele não está excitado, tá? E aí, só para vocês verem, não sei se era assim, tá. Só para vocês verem a equivalência entre o órgão reprodutor feminino e o órgão reprodutor masculino, lembrando que quando éramos só um monte de células, éramos todos iguais. A partir de um determinado momento é que houve a diferenciação sexual por causa do cromossomo, ou X ou Y. Então, no cromossomo Y, produziu lá as proteínas que fez o homem desenvolver o pênis. Quando os cromossomos eram X e X, desenvolveu outras proteínas que fez as estruturas se transformarem em canal vaginal, enfim. Mas são estruturas equivalentes. Óbvio que não são iguais, mas são equivalentes, com funções parecidas. Então, ó, a glande do pênis do homem tem uma função muito parecida com a glande do clitóris. Na mulher tem mais terminação nervosa do que no homem, apesar do tamanho ser menor, tá? O corpo do clitóris, o corpo do pênis, inclusive com os corpos cavernosos, que enchem de sangue quando há excitação. O escroto no homem é o que forma os grandes lábios na mulher. A pele, que tem os pelos, etc., teve a mesma origem, tá? E aqui não vai dar para ver, o homem não tem vagina, né? Então não tem a parte de dentro. Mas só para vocês verem a estrutura, as semelhanças, ó, o desenho do pênis, a parte que fica do lado de fora do corpo, né? E o desenho do clitóris da mulher, no caso só essa parte aqui fica de fora, mas vocês podem ver que é muito parecido. Então, óbvio que não é igual, mas é equivalente, tá?
E essa estrutura do clitóris ser dessa forma aqui é uma estrutura recente, tá? São pesquisas recentes, até pouco tempo, tipo assim, até mais de 10 anos acreditava-se que o clitóris era só essa pontinha mesmo que fica para fora. Não é, bem mais profundo que isso. Gente, já estou encerrando, tá? Vou falar só de alguns anticoncepcionais hoje, e na aula que vem eu falo do ciclo menstrual e aí dos outros métodos anticoncepcionais. Então, ó, métodos que impedem a fecundação na mulher. No homem, a gente viu lá a vasectomia, né? Cortar os canais deferentes. Aqui na mulher, tem mais opções de métodos anticoncepcionais. Tem os cirúrgicos, então, igual no homem teve a vasectomia, na mulher tem a laqueadura, que é cortar as trompas uterinas, justamente para não permitir que o óvulo seja fecundado e consiga chegar ao útero, ou a histerectomia. Histerectomia é tirar o útero. Se não tem útero, não tem para onde ir, né? Claro que é uma medida extrema a histerectomia, que não vai ser feita só porque a mulher não quer mais ter filhos. A laqueadura, antigamente, ela podia ser feita durante o parto. Então, a mulher já vai fazer a cesariana, né? Já vai abrir. Ela já aproveita, se ela quiser, ou se ela já tivesse tido mais que 3 filhos, já aproveita, vai, corta, separa, deixa longe, que aí a mulher não engravida de novo. Até porque existe um certo limite. É chamado de ligar, professora? É a ligadura, isso. Mas antigamente era chamado assim. Tá? Deixa eu... Ah, tá aqui, ó. Então, o cirúrgico, eu vou cortar a trompa uterina aqui. Antigamente, achava-se que bastava amarrar. Aí era a ligadura. Então, eu só amarrava. O que que acontecia? Mulher engravidada. Ai, meu Deus, como? Aí, depois de um tempo, eles só cortavam. Só. E aí, o que que acontecia? A mulher engravidava. Mas como? Aí descobriu que o nosso corpo tem uma capacidade muito grande de se regenerar. Então, cortava, com o tempo, as trompas se encontravam novamente e tudo continuava e a mulher engravidava. Aí agora, eles cortam, tiram um pedaço para deixar distante e cauterizam as duas pontas para diminuir qualquer chance dessas duas pontas se encontrarem e formarem a tuba novamente, tá? Então, seria um método mais seguro para se evitar uma gravidez. Então, antigamente isso podia ser feito durante a cesárea, já aproveitava. Hoje em dia não pode mais, é proibido. E para uma mulher fazer a laqueadura é uma burocracia enorme. Tem que ter determinada idade. Se for casada, tem que ter autorização por escrito do parceiro. Um monte de burocracia e não pode aproveitar o parto. Aí ela tem que fazer uma cirurgia só para isso. Ou uma cirurgia abdominal, então abre a barriga mesmo que seja por laparoscopia, por câmera, né? Faz os buraquinhos lá, ou por via vaginal também. Então, as câmeras entram pelo canal vaginal, aí faz um furinho aqui para alcançar a tuba, corta e sai. É menos invasivo porque não abre todos os tecidos que a gente tem aqui na região abdominal, né? Temos os invasivos, que não chegam a ser uma cirurgia, mas enfiam um negócio dentro da mulher, né? Que são os dispositivos intrauterinos, que são os DIUs, e o bastão hormonal. O DIU, dispositivo intrauterino, ele pode ser de cobre, esses aqui da imagem tem cobre, isso aqui é cobre, e eles são colocados dessa forma. Eles formam uma barreira física, então eles limitam o espermatozoide a conseguir chegar lá na trompa e encontrar o óvulo. E o cobre contido no DIU, ele é altamente oxidante. O que isso vai fazer com o espermatozoide? O espermatozoide é rico em zinco, ele entra em contato com o cobre e morre. Se o espermatozoide morre, ele não encontra com o óvulo, não tem fecundação, não tem filhotes. Outra consequência que o DIU faz é um objeto estranho dentro do organismo. Isso causa uma inflamação no útero, uma pequena inflamação. Essa pequena inflamação já pode ser suficiente para não permitir que os espermatozoides cheguem até o óvulo ou para dificultar a nidação. Então, imagina que um MacGyver aí dos espermatozoides venceu toda essa estrutura oxidante e conseguiu encontrar o óvulo.
o óvulo tem que fazer o caminho dele até o útero e nidar, grudar na parede do útero. Com a inflamação que esse DIU causa, esse procedimento não vai acontecer. Então, não vai ter nidação, não vai ter desenvolvimento de embrião, não vai ter nada. Vai ter uma menstruação no dia de menstruar normal, tá? E a última forma com que o DIU de cobre age é que, por causa dessa inflamação, ele causa aumento do muco, da produção de muco do útero. Esse muco aumentado vai ficar acumulado no colo do útero e vai dificultar a entrada do espermatozoide. Então, ele dificulta a gravidez de várias formas. É possível ainda que a mulher engravide? É, porque ele não é 100%. Ele tem uma margem de erro, digamos assim. Acho que ele é 97 ponto tantos por cento. E às vezes acontece da mulher engravidar usando o DIU. Fazer o quê? E existe o DIU que tem hormônio. Então, tem o DIU que é só de cobre, tem o DIU que é só de hormônio, e tem os DIUs mais modernos que tem o cobre ou prata e tem hormônio. Então, é como se a mulher usasse o DIU e tomasse a pílula anticoncepcional. Eu tenho 2 garantias de que ela não vai engravidar. Ainda não é 100%, mas diminui a chance aí, tá? O DIU com hormônio, chamado Mirena, ele é bem mais caro, pode sair tipo 5 mil reais, o próprio DIU e colocar ele lá dentro, né? E o DIU de cobre, ele custa tipo 30 reais e coloca no SUS. Então, pode não custar nada para a mulher, né? Por isso que ele é mais popular. Tá. Alguém tem alguma dúvida sobre o DIU? Fale agora. Então tá. Anticoncepcionais do tipo barreiras, né? Que formam uma barreira que vai dificultar a chegada do espermatozoide no óvulo. A mais conhecida é a camisinha. Tanto feminina quanto masculina é a camisinha. Faz uma barreira, não deixa ou sair do pênis, né, não deixa sair da barreira que forma com o pênis, ou não deixa chegar no útero na barreira que forma com a vagina, no caso da camisinha feminina. Então, eu nem coloquei aqui porque são os mais conhecidos. Outros tipos de barreiras são diafragma, é o que vocês estão vendo aqui. Então, o diafragma é assim, ó, é essa estrutura aqui. A mulher coloca um gel espermicida, então, além de ter a barreira física, é colocado um remédio que mata os espermatozoides que chegarem até lá, e aí forma uma barreira física para impedir que os espermatozoides entrem, alcancem o útero, cheguem lá nas trompas uterinas. Então, esse é o diafragma. O diafragma é um método bem antigo de contracepção ou de anticoncepção. Eu nem sei se ele é vendido ainda. Eu não tenho lembrança de ver isso numa farmácia, por exemplo, mas deve existir. Então, aqui é o diafragma, tá? Existem vários tamanhos, aqui dá para ver alguns exemplos, porque existem vários tipos de mulher. E existe a esponja anticoncepcional. É uma esponja mesmo, tipo uma bucha, que a mulher coloca o gel espermicida nela, ela fica embebida de gel, digamos assim, e coloca lá dentro, no mesmo lugar que colocaria o diafragma, também na tentativa de impedir que algum espermatozoide vença a barreira química do remédio e a barreira física da própria esponja ou do diafragma e consiga chegar ao útero. São métodos anticoncepcionais que não são super eficazes, tá? A camisinha é a mais eficaz dentre essas barreiras físicas. Mas, enfim. E, deixa eu só falar para vocês, eu vou falar sobre os hormônios, né? Aqui eu comentei da camisinha, diafragma, esponja. Eu vou falar sobre os hormônios depois de falar sobre ciclo menstrual, senão é muita coisa. E, já para, né, não deixar de falar, não é considerado método anticoncepcional seguro a tabelinha. A tabelinha é muito mais útil para engravidar do que para não engravidar. E o uso da pílula do dia seguinte. Então, a mulher que usa a pílula do dia seguinte como se fosse assim, tipo, toda noite, toda semana, todo fim de semana e tal, a chance dela se tornar imune à ação do hormônio e a engravidar de qualquer jeito é alta. Então, e claro, coito interrompido nem é método anticoncepcional, então muito menos seguro, nem conta, tá?
É isso. Alguém tem alguma dúvida? Deixa eu cancelar minha apresentação aqui. Dúvidas, dúvidas, dúvidas. Ah, é tão chato dar essa aula longe de vocês. Dá para falar tanta coisa engraçada nessa aula. Mas faz parte. Vou interromper. Quer falar alguma coisa, Bruno? Ser mulher é muito difícil. Só para você ver que são pelo menos 2 aulas só para falar da mulher. Não é fácil. Tô de boa, vocês merecem um Oscar. Ah, obrigada. Deixa eu interromper a gravação aqui, então.